Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos 1 até o 4. E vamos dar destaque à parte B do versículo 4. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. O tema de hoje é: uma doença nem sempre é para o mal. Para entendermos esse texto, que Lázaro ficou doente. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Assim também Marta e Maria. Eles eram muito queridos por Jesus e eles acolhiam Jesus várias vezes lá com eles. E Jesus ficou sabendo porque Marta, Maria também mandaram um recado para ele que Lázaro estava doente. Só que colocaram uma frase assim: aquele a quem o Senhor ama muito está doente. E Jesus de fato gostava deles. Só que Jesus, ele não foi lá curá-lo da sua doença. Ele fez de propósito, ele ficou lá mais um tempo onde ele estava e Lázaro morreu. Quando ele chegou lá, Lázaro já estava cheirando mal. Ele no estado de decomposição ele já estava. E o enterro dele era na rocha, e daí puxava uma pedra na frente e já cheirava bastante mal. Só que a frase que Jesus coloca aqui, ela é muito importante. Não deve ser desprezada ou menosprezada. Isso está acontecendo com quem? Com Lázaro, para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, e essa doença que levou Lázaro à morte, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Os planos de Deus, eles são muito diferentes do que nós imaginamos. Se nós já fazemos planos para darem certo e convidamos Deus a participar dos planos, isso não impede que Deus tenha os seus próprios planos e Ele está planejando alguma coisa conosco. E isso é para o nosso bem. Então, quando vem uma doença sobre alguém de nós pessoalmente, o marido, a esposa, os filhos, os pais, nós não devemos logo ficar pensando que isso é para o mal, é para nos destruir. Mas esse realmente é o pensamento primeiro que vem. Nós não glorificamos a Deus quando estamos doentes. Nós pedimos rapidamente a sua ajuda, porque a doença, ela não deve fazer parte da nossa vida. Nós sabemos que isso nos atrapalha muito. Só que Deus tem outros planos. E aí fica difícil a gente falar sobre os planos de Deus, porque nós não os conhecemos. Ele não vem falar os seus planos para nós. Então, o que ele pede de nós é fé, que nós confiemos nele. Alguém está doente, alguém foi para a morte, alguém está com problemas de saúde grave, quem sabe para a vida inteira. O que nós vamos fazer? Deus permitiu desta forma. E se Ele permitiu, Ele tem planos por detrás. E planos para a salvação, planos para o bem. Mesmo que nós não entendamos. E se nós soubéssemos o que Deus sabe, o que Ele planejou, nós falaríamos para Ele: joia, tudo bem. É triste, mas o Senhor está certo. Então, por que não nos antecipar e com uma fé verdadeira no coração falar: Senhor, eu não compreendo, mas eu continuo confiando no Senhor. Mesmo sabendo que esta enfermidade, este falecimento, este acidente, isso, aquilo que não dá certo muitas vezes em nossa vida, mesmo que isso nos atrapalhe,
nós continuamos a confiar no Senhor e assim mesmo queremos ser filhos do Senhor com muito orgulho, com muita alegria. As tristezas, elas vão nos acompanhar, porque aqui no mundo nós vamos ser pecadores a vida inteira. Nós nascemos pecadores e vamos morrer pecadores. Mas graças a Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, Ele morreu na cruz, pagou o nosso pecado na cruz, nós temos a esperança da vida eterna. Então, ao nós crermos em Deus através de Cristo, nós mesmo tendo o sofrimento da nossa vida, porque nós somos pecadores, nós vamos chegar um dia da nossa morte, nós vamos chegar lá. Mas isso não nos dá desespero. Isso nos dá uma esperança nova, porque nós vamos partir para junto do Senhor. E aí não vai mais existir a tristeza, a doença, o rancor, o ódio entre as pessoas, todas as coisas ruins. Isso termina, na morte termina. E aí por frente existe somente a santidade, a perfeição junto com Deus. Por isso, se você, caro amigo e amiga, e isso serve para mim pessoalmente também, se a gente não compreende o que está acontecendo, se a tristeza é tão grande por causa de sofrimentos que nos acontecem, nós precisamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor e numa frase curta, mesmo que nós falemos uma montoeira de coisas, numa frase curta nós podemos resumir: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu continuo a confiar no Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, não permita que nós venhamos a fraquejar na fé. Aumenta-nos a fé, dê-nos muita sabedoria, dê-nos também a saúde que nós tanto precisamos, dê-nos também o sustento para a vida todos os dias aqui na terra. Nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos curar, venha nos libertar das aflições, das tristezas, mas também colocamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.